Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson Alves, sou professor de matemática. Eu estou resolvendo várias questões de matemática dessa banca CESP, que também é Sebrasp. Então, se você vai fazer concurso para essa banca e gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aí o seu like, porque isso me ajuda a continuar produzindo novos vídeos para este canal. Além disso, se inscreva no canal, certo? Caso não seja inscrito, né? Então, essas questões aqui, ó, 66 a 60 a 63, elas foram retiradas do cargo de professor de matemática do concurso da Prefeitura Municipal de São Cristóvão. Então, antes de resolver elas, ela tem um enunciadozinho que diz o seguinte, né? Julgue os próximos índices relativos à função exponencial. Então, questão 60 diz o seguinte. As funções exponenciais f de x, né, igual a 2 elevado a x e g de x igual a 0,5 elevado a x são crescentes e suas imagens coincidem com os conjuntos de todos os números reais positivos. Então, a gente primeiro precisa saber se as duas são crescentes, né? Então, vamos pegar essa função f de x, né, igual a 2 elevado a x. Se a gente pegar essa função e jogar aqui, ó, no plano cartesiano, o que é que a gente vai encontrar, né? Por exemplo, se a gente pegar menos 1, tá? Eu vou pegar somente três números, menos 1, 0 e 1, certo? Se a gente pegar menos 1, colocar aqui, a gente vai inverter a base, então vai ficar menos 1 meio. Então, quando eu tenho menos 1, eu vou ter aqui, ó, eu vou ter 1 meio, né? Então, eu vou ter isso daqui, ó, né? Se eu tiver 0 aqui, ó, eu vou ter 2. Então, eu vou estar com 2 aqui, ó, certo? O 2. E se eu tiver o 1, o 2, né? Eu vou ter o 2, né? Eu vou ter o 1, né? Desculpa aqui, ó. Deixa eu até colocar aqui, ó. Se eu tiver o menos 1, eu vou ter o quê? 1 meio, né? Porque inverte a base. Se eu tiver o 0, ó, 2 elevado a 0 é 1. Então, eu vou ter exatamente 1. Agora, se eu tiver... Eu vou colocar do outro lado para dar espaço, ó, menos 1 meio, aí 1. Aí, se eu tiver o 1, o que é que vai acontecer com 1? Vai ficar 2 elevado a 1, que dá exatamente 2. Então, tenho 1 e, finalmente, eu tenho o 2 aqui, ó, 2. Então, o que acontece com essa função? Ela está aqui, ó, aí ela vem para 1 e depois aumenta. Então, sim, ela é uma função crescente, sim. Agora, vamos ver essa função 0,5 elevado a x. 0,5 é 1 meio, né? Então, a gente também vai desenhar essa função aqui, ó. Vamos desenhar essa função. Então, a gente vai usar também esses números, que acontece aqui, ó. Quando a gente tem menos 1, né? Aqui, eu vou até botar essa função, f de x igual a 1 meio, né, elevado a x. Quando a gente tem menos 1, a gente vai inverter a base. Então, f de menos 1 é o que, ó? 1 meio elevado a menos 1, que é igual a 2, né? Então, quando a gente tem menos 1, ó, menos 1, a gente vai ter o que? 2, ó. 2. A gente vai ter 2 aqui. Ok? Se a gente tiver 0 aqui, isso aqui também vai ser 1, né? Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, sim, a gente vai ter 1 aqui, ele vai passar aqui. E se ele for 1, o que é que vai acontecer? F de 1 é igual a 1 meio elevado a 1, que é 1 meio. Então, quando isso aqui for 1, aí isso daqui a gente vai estar em 1 meio aqui, ó. Então, essa função, ela se comporta dessa maneira aqui, ó, certo? Então, a gente vê que ela é decrescente. Então, quando ele diz aqui que as duas são crescentes, isso aqui está errado. Portanto, meu índice 60 é errado. Beleza? Vamos lá para a questão 61. Para x maior que 0, a função ln de x em que a inversa é g de x igual a e elevado a x é tal que x é igual a e elevado a x, que é igual ao log de x, né? Ok. Né? A gente tem que isso daqui sim é o log de x. Essa aqui é a segunda parte, né? E se a gente tem um ln de x, ó, a função de x, ln de x, nada mais é, né, do que o número o log do número neperiano de x.
Então a gente pega o número neperiano, né, e eleva a função f de x, e isso daqui, né, de fato é meu x, né? Então quando ele diz que x é igual a e elevado a f de x, ó, e a gente já vê que está correto, né? Essa parte daqui. Agora a gente precisa encontrar a inversa, né? Bom, para fazer a inversa, a gente só precisa inverter isso daqui, ó. Não é não? Então, como é que a gente inverte isso daqui? No lugar de f de x, coloca x, no lugar de x, coloca f de x. Então, a gente vai ter o quê? Vamos lá. Ó, e elevado a f de x, colocamos x, e no lugar de x, colocamos f de x, né? Ok. F de x, não, que ele colocou g de x, né? Então, vamos botar g de x para ficar da mesma forma. G de x. Ok, ó, né? G de x igual a e elevado a x. Exatamente como a gente encontrou aqui a inversa. Então, né, questão 61 está correta, né? Vamos lá para 62. Para a maior que zero e a diferente de zero também, a função, né, f de x igual a elevado a x pode também ser expressa como f de x que é igual, né, a e elevado a x vezes ln de a. Bom, para a gente ver isso daí, a gente tem que fazer uns cálculos. Então, eu vou anotar essa função aqui. Ó. Vamos lá. F de x é igual a e elevado a x vezes ln, né, de a. Né? ln de a, ok. Ok. Deixa eu só afastar aqui ln de a. Então, vamos fazer essas continhas aí. Ó. Então, f de x, o que a gente tem? Que é elevado, ó. Veja que isso daqui é um log também, então a gente pode passar esse número elevando o a, né? Então vai ficar ln de a elevado a x, né? Aí o que a gente sabe disso daqui? Bom, se eu pegar, né, por exemplo, dizer que a gente tem, por exemplo, um y igual a e elevado a ln de a elevado a x. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o ln dos dois lados, então a gente vai ter ln de y igual, né, a ln de e elevado a ln de a elevado a x. Então, o que a gente vai ter? Ln de y é igual a... Isso aqui é um expoente, podemos passar multiplicando. Então, fica ln de a elevado a x, que multiplica, né, ln, né, de e. Ora, o log de um número na própria base, ln de e, é 1, né? Então, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem, isso daqui é 1. Então, o ln de y é igual ao ln de a elevado a x. Ora, ln de um número que é igual a ln do outro número. Então, a gente conclui que y é igual a a elevado a x, né? E y a gente tinha visto que é o que? A função, né? Então, f de x é igual a elevado a x. E ele está dizendo que esse a elevado a x pode ser escrito dessa forma aqui, né, não? Então, sim, né, a gente encontra como índice 62 verdadeiro, né? Esse índice 62 verdadeiro. Ok? Vamos lá para a última questão, 63. Seja f de x igual a ln de x e g de x igual ao módulo de x. Então, a função composta, f composta por g, está definida para todos os números reais? Vamos ver. Vamos fazer f composta por g. Deixa eu anotar aqui, ó. Deixa eu anotar aqui do lado. F de x é igual a ln de x. E g, né, de x é o que? É o módulo de x. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar, no lugar de x, colocar módulo de x. Então, f composta por g de x é o que? É exatamente isso daqui, ó. ln do módulo de x. Aí você vai e diz, ora, se a gente vai ter um módulo, então a gente não vai ter número negativo, né, do ln do número. Aí ele diz que a gente vai ter o quê? Está definida para todos os números reais. Aí, existe um detalhe seguinte. A gente sabe que
esse número daqui ele tem que ser maior que zero, ou seja, o módulo de x ele tem que ser maior que zero, ok? Para que a gente tenha uma função logarítmica. Só quando a gente tem um módulo de x, a gente tem situações. A primeira situação é a seguinte: se a gente tem menos 1, então a gente vai ter um módulo de menos 1 que a gente vai encontrar 1. Se a gente tiver 0, né, a gente vai encontrar o módulo de 0, que é 0. Se a gente tiver 1, por exemplo, a gente vai encontrar o módulo de 1, que também é 1 aqui. Aí, onde é que vem a grande questão aqui? Se a gente colocar aqui um y igual a ln de x, né? Aí, se a gente pensar o seguinte, colocar um zero para cá, então a gente sabe que isso aqui é um e, então fica e elevado a y igual, né, a zero. Vamos colocar zero para que ele possa ser isso daí. Qual seria meu número y, né, em que eu encontro zero aqui, né? Eu não tenho, né, porque esse número aqui é diferente, ele é diferente de zero, né? Então, como é que eu iria encontrar isso daqui, ó? Como é que eu encontrar um y sabendo que esse x aqui é zero? E quando a questão ela afirma o seguinte, ó, ela afirma ó, definida para todos os números reais. Daí tudo bem, mas se ele dissesse diferente de zero, se ele dissesse diferente de zero, aí sim estaria ok, porque ela não está definida, tá? Ela não está definida para zero, tá? Ela não está definida para zero. Então, nesse caso, a gente marca esse ínter 63 como errado, né? E ela é sim uma pegadinha, né? Porque ele faz induzir você a pensar que os números negativos estão definidos para essa função, mas o zero não está definido, beleza? Então, o vídeo de hoje era esse. Se você gostou aí, deixa aí seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Então, o vídeo de hoje era esse. Forte abraço e vejo aí no próximo vídeo.